Os negociadores ucranianos e russos concluíram o segundo dia de negociações em Genebra, nessa reunião que busca paz, mas não trouxe a paz ainda, né, Luca Bassani? Bem-vindo. Não mesmo, Evandro. Exatamente como nós havíamos já antecipado aqui neste mesmo Jornal da Manhã, as negociações acabaram agora em Genebra entre Rússia, Ucrânia e com a mediação dos Estados Unidos, sem um resultado satisfatório. Apesar disso, há expectativa que haja uma nova rodada durante os próximos dias. Como havíamos também dito, os enviados especiais Steve Witkoff e Jared Kushner representaram os Estados Unidos, Rustam Umerov representando a Ucrânia e também importantes membros do Conselho de Segurança Nacional da Rússia. Muitos disseram que as últimas 2 horas da reunião foram bastante tensas e, portanto, acabou tudo sendo terminado sem nenhuma conclusão positiva para um cessar-fogo temporário ou até mesmo um desfecho da guerra. Isso tudo tem a ver com as questões territoriais, afinal os dois lados estão irredutíveis. A Rússia quer sim o reconhecimento do Donbass como parte da sua própria nação, enquanto a Ucrânia disse que não pode fazer isso sem um mandato legislativo e sem mesmo uma própria decisão do povo ucraniano, que na visão do próprio presidente Zelensky rechaçaria qualquer tentativa de desmembramento da nação de forma oficial. Então, aquilo que nós temos por hora é que as conversas são terminadas, os enviados especiais dos Estados Unidos seguem para outra sala de reuniões agora para falar com os iranianos, enquanto russos e ucranianos não têm uma previsão de um novo encontro e muito menos um desfecho para essa guerra que logo mais, daqui uma semana, completa 4 anos de devastação no leste europeu. Em Genebra, tudo parecia pronto para um acordo de paz. Mas em vez de um aperto de mãos, o que o mundo viu foi um colapso total. O que será que deu tão errado nas negociações entre Ucrânia e Rússia? É exatamente isso que vamos tentar entender agora, os bastidores desse fracasso diplomático. Só isso, 2 horas. Esse número por si só já diz muita coisa, né? Ele revela o tamanho do abismo que separa as duas nações e a fragilidade de uma paz que já parecia distante e ficou ainda mais. Só 2 horas. Pensa bem, para um conflito que já custou tantas vidas, um tempo tão curto é um sintoma bem alarmante de que o problema é muito, mas muito mais profundo. E é claro, fica aquela pergunta no ar. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar. O que levou a um colapso tão rápido com tanta coisa em jogo? Ok, pra gente entender esse quebra-cabeça, primeiro a gente precisa saber quem é quem nesse jogo. Ou seja, quem são os envolvidos e o que cada um queria levar para casa. Então, na mesa tínhamos 3 lados. A Ucrânia buscando desesperadamente o fim da guerra em seu território, a Rússia com uma agenda própria e muito bem definida, e no meio disso tudo, os Estados Unidos com a missão super delicada de ser o mediador, de tentar construir uma ponte onde só parecia haver desconfiança. E para complicar, o timing era péssimo. As conversas aconteceram bem pertinho do 4º aniversário da invasão. Isso, claro, criava uma tensão extra, uma sombra pesada sobre Genebra, que transformava cada palavra, cada gesto, em algo com um peso simbólico gigantesco. Mas a verdade é que ninguém estava muito otimista, não. O próprio chefe da delegação ucraniana, Rustem Umerov, chegou a admitir publicamente que estava trabalhando sem grandes expectativas. Um pessimismo que fazia todo sentido, depois do fracasso total das negociações que rolaram antes, lá em Abu Dhabi. Tá, mas e o que aconteceu de verdade a portas fechadas? O clima na sala de negociações, dizem, era elétrico. Era como se toda a tensão da guerra estivesse concentrada ali. E o mais curioso é que as versões sobre o que aconteceu são completamente opostas. Para a Ucrânia, a culpa era bem clara. O presidente Zelensky não teve papas na língua e apontou o dedo direto para Moscou, acusando a Rússia de usar táticas para enrolar de propósito. Nas palavras dele, a Rússia está tentando prolongar negociações que já poderiam ter chegado à fase final. Já a Rússia conta uma história bem diferente. Fontes do lado russo descreveram as conversas como muito tensas, uma verdadeira maratona de 6 horas com discussões bem acaloradas. Uma narrativa que sugere que o impasse foi real e não uma enrolação. E é aí que está o nó da questão. De um lado, a Ucrânia fala em enrolação deliberada. Do outro, a Rússia descreve um debate intenso. Pensa comigo, se os dois lados não conseguem nem concordar sobre a natureza da conversa, como é que iam chegar a um acordo sobre o futuro de um país inteiro? E no meio desse fogo cruzado de acusações, uma terceira potência tentava equilibrar as coisas, os Estados Unidos. Mas o papel de mediador, que já é super complicado, ficou ainda mais espinhoso. No papel, a missão dos Estados Unidos era bem clara: servir de ponte diplomática entre Kiev e Moscou. E, de fato, foram os americanos que conseguiram fazer essa reunião em Genebra acontecer. Só que aí, poucos dias antes do encontro, uma declaração do então presidente americano, Donald Trump, caiu como uma bomba no cenário diplomático, adicionando uma nova camada de complicação ao que já era delicado. Essa frase foi vista por muitos analistas como uma pressão, ainda que indireta, sobre a Ucrânia para que fechasse um acordo logo mesmo que não fosse o ideal. De repente, a neutralidade do mediador foi questionada e a delegação ucraniana se viu numa posição ainda mais vulnerável. O fracasso em Genebra não foi só uma derrota para a diplomacia. Foi um golpe com consequências reais, imediatas e um lembrete bem duro do preço da guerra. A reação dos mercados foi na hora.
A queda nos títulos do governo ucraniano funcionou como um termômetro da desconfiança dos investidores. Basicamente, foi um sinal de que o mercado parou de acreditar numa solução pacífica a curto prazo. Mas o custo financeiro, por maior que seja, fica pequeno perto da tragédia humana. A gente está falando de centenas de milhares de vidas perdidas, milhões de pessoas forçadas a fugir de suas casas, um país em ruínas. Cada dia de impasse em Genebra era mais um dia de sofrimento para o povo ucraniano. E esse impasse em Genebra deixa uma pergunta bem pesada no ar. Se a diplomacia falhou, qual é o caminho para a paz? Será que o mundo está condenado a assistir a uma guerra sem fim? O futuro da Ucrânia, e talvez da segurança global, continua perigosamente incerto.